Olá, boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre a vinda dos escravos africanos ao Brasil. Iremos falar do contexto histórico, de como aconteceu, curiosidades, um mapa conceitual e mais. Tudo sobre aquela época terrível e sombria. Espero que gostem. O tráfico de escravos para o Brasil aconteceu em um período da história em que houve uma migração forçada de africanos para as colônias portuguesas da América, de meados do século XVI até meados do século XIX. Quando os portugueses chegaram na África, encontraram um mercado africano de escravos largamente implementado e bastante extenso. Os africanos eram escravizados por diversos motivos antes de serem adquiridos, seja por serem prisioneiros de guerra ou até penhores. As pessoas eram penhoradas como garantia para o pagamento de dívidas. Também poderiam ser escravizados por rapto individual, trocas de membros da comunidade por comida e outras coisas. Mas os escravos africanos chegaram aqui através de navios esses chamados navios negreiros. Mas agora, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto dos navios negreiros. Navios negreiros, que também são conhecidos como navios tombeiros, eram navios de carga que transportavam pessoas escravizadas, especialmente os africanos, até o século XIX. Os primeiros navios negreiros foram trazidos pelos portugueses, e as estimativas mostram que, entre 1532 e 1850, algo como 5 milhões de escravos negros entraram no Brasil. Porém, alguns historiadores calculam que pode ter sido o dobro. Nesses barcos, os negros recebiam uma alimentação muito precária, e eles eram muito infectados por doenças, já que eles ficavam no lugar onde defecavam e urinavam. Grande parte dos doentes eram lançados ao mar ainda com vida, e os que morriam também tinham seus corpos sepultados no Atlântico. Mais cedo, eu disse que o segundo nome dos navios negreiros era navios tumbeiros, mas você sabe o porquê desse nome? Bom, tumbeiros vem da palavra tumba, e ele era chamado assim devido à morte de milhares de africanos durante a travessia. Estas mortes ocorriam devido aos maus tratos sofridos pelos escravos, pelas más condições de higiene e por doenças causadas pela falta de vitaminas, como no caso, o escorbuto. Mas o mais irônico é que tinham nomes dados a essas embarcações que eram carinhosos, já que do ponto de vista dos portugueses, eles estavam fazendo o melhor para os africanos, tirando eles do paganismo da África e resgatando-os para o cristianismo. Alguns nomes dados eram Amável Donzela, Boa Intenção, Brinquedo dos Meninos, Caridade, Feliz Destinos, Feliz Dias aos Pobrezinhos, entre outros. Loucura, né? E falando em loucura, você sabia que a feijoada é uma invenção dos escravos? Pois é, os cativos recebiam uma vez por dia apenas um caldo ralo de feijão. Para enriquecer um pouco a mistura, os escravos aproveitavam as partes dos porcos que os senhores desprezavam: língua, rabo, pés e orelhas. Foi assim que, de acordo com a tradição, surgiu a feijoada. Mas você sabia que os escravos valiam mais quando eram homens e adultos? Isso mesmo, um escravo era considerado adulto quando ele tinha entre 12 e 30 anos. Eles trabalhavam em média das 6 horas da manhã às 10 horas da noite, quase sem descanso, e amadureciam muito rápido. Com 35 anos, já tinham cabelos brancos e bocas desdentadas. Em algumas religiões, os escravos africanos eram divididos em três categorias: o boçal, que recusava falar o português, resistindo à cultura europeia; o ladino, que falava o português; e o crioulo, o escravo que nasceu no Brasil. Geralmente, ladinos e crioulos recebiam melhor tratamento, trabalhos mais brandos e perspectiva de ascensão social. Olha só, você sabia que a palavra boçal era uma palavra como muito racista? Agora eu vou falar um pouco da chegada dos negros no Brasil e os problemas enfrentados pelos mesmos. Os negros começaram a chegar no Brasil no século XVI, após o período pré-colonial, no qual houve o início da colonização nas terras brasileiras, e após esse período houve a consolidação do domínio português no Brasil. Com o passar do tempo, Portugal foi em busca de novas riquezas, até porque não estavam lá para nada. No século XVI, podemos destacar o trabalho nos latifúndios de cana-de-açúcar. É aí que começa a vinda dos negros para o Brasil. Negros enfrentaram muitos problemas nos navios, como dito anteriormente. Eram tratados com violência e viviam em péssimas condições de higiene. Eram acorrentados, entre outras coisas, do qual eram muito maltratados.
Com o passar dos anos e com a descoberta de novas riquezas, como o café, a descoberta de minas de ouro em Minas Gerais no final do século XVII, no qual muitos portugueses vieram com o objetivo de enriquecer e, consequentemente, mais escravos africanos vinham. Podemos destacar também o trabalho doméstico, entre muitos outros trabalhos que exerciam em péssimas condições. Até que chega 1850 e a Lei Eusébio de Queiroz é feita, proibindo o tráfico negreiro. Depois, em 1871, Lei do Ventre Livre, que pregava a liberdade para os filhos de escravos que nasceram a partir da data em que a lei foi vigorada. 1885, Lei dos Sexagenários, que libertou todos os escravos com mais de 60 anos. E finalmente, 1888, determinada a Lei Áurea, que deu o fim à escravidão no Brasil. Então os negros estão totalmente livres, vivendo bem, tranquilos, de boa? Não. Os escravos foram jogados à própria sorte e passaram por muitas dificuldades, como de acesso ao trabalho. Muitos continuaram trabalhando enquanto seu escravo, tinha baixa remuneração, etc. Ainda havia muitos problemas para os negros, e com o fim da escravidão, o governo brasileiro incentivou a vida de quem? Obviamente europeus e asiáticos, deixando os negros de lado. Eles eram vistos como um atraso para o país. E houve essa supervalorização europeia até os dias de hoje, com o objetivo de branquear a população. Problemas como esses ainda se instalam na sociedade, mas o que você acha disso? Como podemos melhorar? Como você está ajudando? Ame sempre o seu próximo e que a cor não venha a ser motivo de divergências. Somos todos humanos, temos a mesma capacidade de fazer as coisas. Então reflita, e por aqui eu finalizo o vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.